Ô, Fulvio, uma coisa que eu assim, eu admiro muito mulheres empreendedoras, né? Porque é um mundo, assim, que muitas vezes é mais masculino, né? Eu acho que ainda mais na sua área, né? Ali de equipamentos, né? De ferramentas, essas coisas é uma coisa mais masculina, né? É. Eu admiro muito você, assim, né? Por você estar lá e dar, né? Fazer parte desse direcionamento aí. Como que foi pra você, assim, sendo mulher nesse ramo, Nesse no mundo masculino. empreendedorismo? É. Eu tive que aprender mecânica, né? Porque você tem que entender um pouco porque o mecânico me reportava, olha, sei lá, o motor tá engasgando, a agulha tá enroscada. Eu precisava passar também essa informação pro cliente, né? Às vezes os mecânicos passam, a gente filtra e a gente passa já filtrado pro cliente o que é, né? Hoje é a Ju que faz esse link entre o mecânico e o cliente, né? Então, mas precisa ter uma noção técnica do que está acontecendo, tanto na oficina quanto para o cliente, para fazer que o mecânico acaba não conversando com o cliente, né? Então a gente acaba fazendo Você faz a ponte. É. E você sentiu essa dificuldade, assim, no começo, no atendimento? Muito. Até tem um caso com o Roma. O Roma uma vez estava lá fazendo uma manutenção no computador, sentado do meu lado. Tava eu e minha irmã. Na época, a Thaís tava com ele. E aí o rapaz chegou e falou pro Roma, então, na minha peça, não sei o que. Ele ficou olhando assim. Falei, moço, pergunta pra ela. Porque não sei nem do que você tá falando, né? Ah, tá bom. Aí ele perguntou à minha irmã, né? E aí ela sabia, fala de pistão, no que ele queria das peças, né? Mas é isso. E até hoje, gente, chega lá e fala assim, tá, e o que o senhor quer? Não, eu queria falar com um homem. Não, então, pois é. Às vezes eu falo assim, vai lá, só fala, tá bom, é isso. Então, mas quem for na loja lá e pedir pra falar com o homem, tá perdendo, né? Tá perdendo porque a pessoa tem o conhecimento aqui, a gente né? Tem o Pedro lá, o vendedor, ele é técnico, ele entende tudo e ele atende super bem, né? Então tá à altura. Mas às vezes não precisa ser necessariamente ele, né? Nossa, é verdade. A Aline mesmo tá com a gente há 10 anos. Ela entende tudo de motor. O que você falar pra ela do carburador, da agulha, às vezes ela entende mais que o mecânico, porque ela entende da parte do computador lá, que precisa olhar o código, tudo. Então, às vezes, o mecânico vai lá perguntar pra ela. Ai, eu precisava achar. Tá, sabe aquela pecinha que vai ali? Aonde que fica? No desenho explodido, né? É, a Girl Power, né? A Andressa trabalhou com a gente lá na Bessane, colocou ali, eu lembro quando a Fulvia entrou no Marketplace, ela auxiliou, né, nessa época aí. A Andressa tá lá em Portugal, né? Nossa. Saiu da empresa, foi lá para Portugal. Mas continua fazendo alguns serviços aí pra gente, né, Andressa? Estamos na parceria aí. O Wellington falou, nós ficamos sabendo de todos os sons que as máquinas faziam. Acho que como que é o cliente que faz isso, faz aquilo. Que o cliente faz isso. A minha máquina assim, tó. É tipo assim, tá, mas né? Imagina a gente, né, no telefone. Entendi. Não, mas o senhor tem que trazer mesmo a máquina aqui, né? Mas era pelo bem som assim. Eu não consegui. Não, e às vezes eles queriam falar, né? Ai, mas deixa eu falar com o Thiago. Aí o Thiago já atende. Então, mas essa máquina tá assim, aí o Thiago, entendi, tem que trazer aqui mesmo. Mas e às vezes acho que não é a gente assim também, né? Às vezes quer falar com o médico por telefone, gente. Então, mas tá assim, ó, o chiado no peito, gente, né? Mas essas categorias levam lá no médico, né, no pronto-socorro. E às vezes a gente tenta auxiliar, a gente tenta ser cortês, mas na verdade tem hora que o mecânico precisa pegar e sentir a máquina, né? Ele precisa acelerar tudo. O pessoal faz a sonoplastia, então. Faz, isso é. Ô, Fúvia, e hoje você tem ali a revenda, né? A revenda loja física, a revenda virtual e a locação. Você tá gerenciando essas 3 empresas? Ou você fica mais em algum específico? Hoje eu tô ficando com a Ciclonorte, bem focada na Ciclonorte, e na Lockcert eu fico mais na parte de auxílio. Né? Às vezes elas, eu preciso, o cliente tá assim, tá acontecendo tal. Então nessa parte de gerenciamento mesmo. Vem ali, é a gente que recebe impacto, né? Eles vêm e passam pra mim, olha, o cliente tá assim, o cliente tá brigando lá, e aí eu vou... Tanto na Ciclonorte quanto na Lockcert, essa parte eu que vou.
Você que dá aquela gerenciada, assim, né? E o Thiago fica mais na Lockcerto, então. E o Thiago fica mais na Lockcerto na manutenção. Ah, manutenção. Você tá com 2 barracões, né? Isso. 3, 2, né? Agora 3, 3 barracões. Fala um pouco disso aí. A gente começou ali nessa garagem, né? Onde o Ronaldo foi, uma garagem. Aí logo depois, assim, foi crescendo. Meu sogro viu, e meu sogro falou assim, tá pequeno pra você, quer saber? Ele tinha uma casa ali, né? E ele falou assim, eu vou quebrar essa casa, eu vou derrubar a casa, né? E vou fazer uma loja pra vocês. E ele fez, realmente, ele bancou tudo. Aí, deixou a nossa loja pronta. E a gente começou a trabalhar ali, né, naquele lugar. E foi ficando pequena. Aí ele alugou do lado, onde que era a antiga oficina. Ele alugou da irmã dele. E ficou nesses 2 locais. Aí a locação, ele tinha um espaço ali, começou a ficar pequeno, principalmente perto de andaime, né? Andaime, betoneira é uma coisa grande, né? Precisa de galpão grande. Ele alugou um galpão pequeno. Mesmo assim, ele falou, tá pequeno, vou para um outro galpão. Aí a gente tá agora em frente ao Covabra ali. E agora, no ano passado, a gente ampliou, fez bastante coisa. E aí ele pegou, ele falou assim, agora estamos certo. A gente fica tudo no mesmo quarteirão, praticamente, né? E no ano passado, o meu sogro faleceu, né? No outro ano. Uhum. E aí ele... Então agora a gente tá com o espaço que era da oficina do meu sogro, a gente tá organizando ali. Uhum. Ele deixou o legado ali pra vocês. Deixou. Ensinou, né? Na verdade, assim, todos os meus mecânicos, todos passaram por ele, né? Então, todos aprenderam muito com ele. O Luciano mesmo tá com a gente há 17 anos, né? Então, e ele trabalhou com a gente e trabalhou um tempo com meu sogro, né? Quantos mecânicos são, Fúvia? A Ciclonart tem 3 mecânicos e a Lockcerto também tem os mecânicos da manutenção das máquinas da locação, né, no caso. Uhum. Ao todo somos em 23. Uhum. Uhum. Uma equipe boa. Voltando a falar da crise, toda a crise, independente da pandemia, a pandemia também foi uma crise, né? Mas toda crise, eu costumo falar que é uma transferência de riqueza, né? Então, não é que surge mais dinheiro ou menos dinheiro no mercado. É que quem não consegue reter acaba escapando na mão, né? Então, vai para quem está conseguindo gerenciar, quem tem mais capacidade. Por isso que é interessante falar isso, que você teve essa capacidade mesmo de gerenciar, de administrar. Isso, como você falou, né? Cresceu aí 3 vezes mais na pandemia, né? Então fala um pouquinho disso também. Eu acredito muito, sim. Eu sou cristã e eu tenho esse laço forte, assim, com Deus, né? Nas minhas manhãs, eu acordo, que eu falei pra vocês, né? Eu acordo cedo, porque eu vou pra academia, às 4h40 da manhã. Aí eu tenho tempo, então eu volto à academia, eu faço meu suco verde natural, e eu tenho um tempo pra fazer a meditação, eu faço oração, eu leio a palavra, e às vezes é pouco tempo, sei lá, 20 minutos, vamos dizer assim, eu lendo a Bíblia, fazendo a meditação, a minha oração. Nesses momentos, Deus assim fala comigo. Coisas assim, tipo, por que você não liga pra tal pessoa? Eu falo, nossa, é verdade, porque eu não pensei, né? Ligar pra tal pessoa. A parte do Mercado Livre, muitos insights que eu recebi foi nesse período, desses 20 minutos da manhã. Eu acho que Deus tá falando toda hora. Só que a gente tá com tanta coisa correndo, que Deus tá falando assim, ele fala um sussurro, né? E a gente tá correndo com celular, e é carro, e a gente não consegue ouvir. Então, esses 20 minutos de manhã é o momento que eu consigo escutar esses insights de entrar no Mercado Livre, entrar com foto. São coisas assim que dá na prática mesmo, né? Até tem uma coisa que aconteceu bem legal, gente. Eu precisava de uma pessoa para tirar foto. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu preciso de uma pessoa para tirar foto. E eu não sei, assim. E ela vai precisar tratar essa foto. E fiz oração e tal. Não sei o que. Daí e Deus falou assim comigo, você conhece a sobrinha da Aline? Eu falei, conheço, mas assim, eu vou chegar, oi, tudo bem? Ela nem me conhecia, né? Você quer trabalhar para mim, tirando foto? Eu fiquei pensando, né? Falei, que nada a ver, né? Mas aí ficou aquela manhã no meu coração, assim. Aí eu cheguei e falei assim, Aline, que a Aline já trabalha comigo. Falei, Aline, por um acaso, sabe a sobrinha sua que vem aqui, às vezes, buscar a chave da sua casa? Ela falou, ela quer tirar foto, assim, né? Fiquei até meio assim de falar. Ela falou assim, ela te ligou. Falei, não, por que ela me ligaria?
ela falou hoje de manhã que ela queria trabalhar pra você. Falei, olha, você vê, então Deus mandou a conexão dos dois lados. Falei, então eu quero. Aí ela tá aí, tá com a gente. Que legal. Então, tá, eu já acho que é uns 5 anos já, a Stephanie tá lá, uns 4, 5 anos já. Que bacana. Também. E nós também somos cristãos e nós entendemos assim também. Não sei se todo mundo crê, mas deveria, né? Porque realmente Deus fala e fala forte, né? Só precisa estar atento, né? Legal. E esses momentos assim também de solitude, né? Esse momento que você fica ali consigo mesmo, né? É aquele momento assim, né? Que eu acho que é onde vem, né, mesmo? As ideias, é onde vem os conselhos divinos, né? E é onde estimula a nossa imaginação, né? Você não ter outros estímulos externos acaba estimulando o nosso próprio estímulo interno, né? Então é aí que vem as nossas ideias, né? As ideias brilhantes surgem nesses momentos, né? Que hoje em dia a gente tá tão corrido, né? Qualquer momentinho ali que a gente tem numa sala de espera, já pega o celular, já vai mexer alguma coisa, né? A gente, hoje em dia, tá tomado, o nosso tempo tá todo tomado, né? Então é legal isso, assim, ter um tempinho, assim, pra você ficar com você mesmo ali, né? Estimular o que você tem no seu interior, né? É como se fosse, acho que fechar o caixa, sabe? Aquela coisa que você precisa, o que é sujeira já tem que tirar. Então, o que é sujeira, olha, Senhor, já perdoa essa pessoa, ela, sei lá, ela tava num mau dia, ela deve ter falado de atravessado comigo, também já tá aqui, eu já não vou levar pro dia seguinte, já limpo ali mesmo, né? Se a gente ficar levando toda essa sujeira que as pessoas... acontece isso, né? De repente, você estava num mau dia, respondeu meio de atravessado para a pessoa. Mas às vezes não era nem o interesse, não era a ideia da pessoa fazer isso. Aí se eu for ficar levando, eu vou levar isso aqui para o resto da minha vida, essa palavra mal falada para mim, né? Então não, eu procuro assim, pensar, falar, olha, Senhor, eu acredito que ela estava num mau dia, então eu perdoo, enfim, também se eu tive, às vezes eu também tive uma parcela de culpa também, e pronto. Eu acho que fica mais leve pra mim. Pra mim, né? Porque eu acho que eu sigo comigo, entendeu? Agora, se a pessoa teve a má intenção ou não teve, já não cabe a mim. Cabe a eu. E você fica livre, né? É o que eu penso. E tudo também é energia, né? Frequência e energia. A gente tem falado bastante ultimamente nisso, que tudo é frequência, né? Então o ambiente gera uma frequência. Aqui na Prodígio você vê que é tudo que é bênção pura, né? O pessoal aqui por quê? Porque isso gera a ambiência, né? Você vê a Kátia feliz da vida. Eu nunca vi a Kátia chegar aqui de cabeça baixa, então é sempre alto astral, e isso gera um efeito positivo. Então se você traz isso para sua empresa, primeiro que você falou que já acorda 4h40, eu acho fantástico. Eu acordo cedo também, acordo umas 5 horas, 4 também, eu não tenho medo de acordar cedo também, acordo e tomo banho frio todo dia, mas isso faz parte, isso renova a força nossa, né? Então você começa o dia ligadão, começa empolgadão, você começa força total. Sim. Mas eu durmo cedo, viu, gente? Eu, 8 e pouquinho, você já não vou me ver mais, 8 e pouco já tá offline, meu celular, eu já tô... Eu procuro mesmo. Porque pra acordar cedo você tem que dormir bem, né? Porque senão você fica num ciclo ali que fica meio difícil de manter. E esse momento, que nem eu falei, meu filho vai fazer 18 anos agora, tá na adolescência, tá uma adolescência assim, eu precisava estar mais próxima dele. E assim, eu descobri uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma pessoa que nasceu de mim, né? Gente, e como é uma pessoa bonita, como é uma pessoa linda. Assim, uma alma maravilhosa, sabe? Eu tive um tempo, uma depressão, assim, né? E eu não tinha com quem conversar. Por quê? Porque empresária, a girl power, não sei o quê. Eu não tinha pra quem falar, porque eu sabia que eu não deveria estar com depressão. Porque eu tenho uma família boa, eu tenho uma estrutura boa. Então, eu sabia, ao mesmo tempo que eu tava com depressão, eu sabia que eu não deveria estar. E eu sentia muita culpa por isso. E aí, teve um dia que eu sentei na cama dele, ele tava fazendo lição. Eu sentei na cama dele e falei assim, filho, eu preciso falar uma coisa pra você. Aí ele falou assim, fala, mãe. Eu falei, olha, eu acho que eu tô com depressão, porque eu sinto uma tristeza do fundo da minha alma, assim, e eu tenho vontade de chorar.
Só que eu não tenho coragem de falar pra ninguém, eu falei pra ele. Porque qualquer pessoa que eu contar, qualquer pessoa, até meu marido, vai falar que eu não devo estar com isso, né? Só que eu sinto. Essa é uma tristeza do fundo, assim. Eu não consigo levantar da cama e eu não sei o que tá acontecendo. Aí, gente, ele me abraçou, me deu um beijo. Ele falou assim, mãe, eu te amo. Eu nem sei o que falar pra você, só sei falar que eu te amo. E naquele dia, gente, eu fui curada. Fui curada, assim. Por quê? Porque ele não me julgou. Ele não ficou questionando, mas você... Não, gente, ele só me abraçou e falou assim... E daí ele falou assim pra mim, mãe, eu preciso terminar a lição. Você, tipo, dá licença, sabe? Então, pra ele foi tão natural, sem aquele julgamento do adulto, sabe? Ele tinha, na época, acho que uns 12 anos, alguma coisa assim. E aquilo, eu sempre falo pra ele, me curou de um jeito. Eu falei pra ele, você precisa passar isso pras pessoas, né? Então, hoje, eu vejo muito isso. Nesse sentido de não julgar. Porque até acho que parece com um peso maior ainda por ser cristão, né? Mas você não é cristão, você não acredita em Deus, você não sei o quê. Tá, só que era uma coisa física minha. Eu tava sentindo no meu corpo, eu sentia essa tristeza de não conseguir sair da cama, de não conseguir... Então, e às vezes a gente não tem com quem conversar. A verdade é essa, né? A gente não tem. Então, foi aonde eu consegui, me apeguei com Deus. E aí, essa era que eu falava. Eu conseguia colocar e todos os meus lixos, todas as minhas sujeiras, eu colocava ali na cruz, no altar. Falava, Senhor, tá aqui, olha. O que eu tenho é isso, né? Então, eu acredito que enquanto eu trabalhava me curando e na minha família e tudo, Deus também estava cuidando do meu rebanho, entendeu? Eu nunca saí de casa e falar, vou aumentar o meu rebanho. Eu vou multiplicar a minha tenda. Eu nunca tive essa intenção, mas eu sempre tive a intenção de cuidar das pessoas, né? Uhum. Eu gosto. Não, isso é muito legal e a gente percebe ali que tem uma retribuição, né? Você ter esse carinho com a sua equipe, né? As pessoas que trabalham com você, tem uma retribuição, né? Até o Ronaldo, que apresentou, né, vocês lá para os Kivarna, né? Então, isso é uma coisa que gera do ambiente que você faz ali, né? Você tratando as pessoas bem, procurando viver num ambiente legal, né? E a gente passa muito tempo no trabalho, né? Então, isso é muito legal, né? A gente poder ter esse ambiente, emanar essa frequência boa, né? E assim, eu sou empresária, mas a hora que estoura a bomba, gente, são eles me chamam, não vai chamar ninguém, não tem funcionário. E chegou um momento que ninguém mais queria conversar com um cliente. Tinha um cliente lá que ninguém mais queria atender. Na época, a Larissa estava grávida, até. E aí, olha, ninguém quer conversar, e o cliente é muito grosso, ele é mal educado, ele fala palavrão, ninguém mais queria conversar com ele. Aí ele veio, fui lá conversar com ele, pessoalmente, ele, né? E ele começou a falar palavrão. Eu falei, olha, aqui o meu ambiente é cristão, o senhor tá ouvindo que tá tocando louvor aqui. Então, aqui dentro dos lugares, o senhor não vai falar palavrão. E não vai gritar comigo também. Aí, porque os meninos estavam do meu lado, os mecânicos, sabe? Eles ficaram ali, né? Qualquer coisa. Me desculpa, tudo, né? Aí eu falei, então, se acalma que a gente vai conversar, vou entender o que tá acontecendo. Aí foi, gente, porque a gente tem que ser meio psicóloga, né? Aí você vai tirando tudo que tem do problema da pessoa. O que acontecia? Ele tinha tido um problema de coração, ele tinha ficado internado, acho que 2 meses na Santa Casa, e ele falou, ele tava com o aluguel atrasado e tudo mais. Ele precisava da máquina para trabalhar. Eu falei para ele, só que eu dependo da peça também. Senhor, eu entendo a sua parte, mas você me entende que eu preciso da peça? E a peça tá em falta. Então, como que a gente vai resolver isso, né? Então, vamos tentar. Então, a gente foi. E ainda eu comentei com ele. Falei, olha, e se o senhor ficar nervoso do jeito que o senhor tá aí, o senhor deixou tudo. Ninguém queria conversar com o senhor, sabia? Que não tinha mecânico mais pra fazer a tua máquina. E ele falou que ele não ia mais mexer na tua máquina. Aí ele falou assim, daí, moço, eu tô isso, daí agora eu tô com o aluguel atrasado, não sei o quê. Então, eu acho que, assim, mais que ser empresária, às vezes a gente tem que ser humana. Entendeu? Verdade. Eu teria que entender o que estava acontecendo com ele. Porque, será que ele é bravo assim, né? A pessoa já chega mal educado, mas então a gente conseguiu entender. Eu fui falando com ele e tudo, né? Aí ele, no final, até agradeceu. Ele falou, moço, obrigada, viu? Tô até mais calma agora. Eu falei, então. E é assim que é, né? Eu acho que a gente tá de empresário na função, mas assim, às vezes a gente conversa. Tem muitos clientes que vão ali, né? Tem clientes da época do meu sogro, há 20 anos atrás. Essa semana mesmo foi um lá. E ele comentou assim, então, meu avô era cliente, né? Meu avô faleceu, agora faz algum tempo. Então, a gente vai passando de geração em geração, né? Vai conhecendo. E eu acho isso muito legal, assim, né? O empreendedorismo, eu acredito muito que é uma ferramenta para mudar o mundo, né? Não só na parte financeira, né? Que você tá ali, gera empregos, né? E movimenta a economia,
Mas a gente trazendo esses valores de viver uma vida com qualidade de vida, né? De ter um bom ambiente, ser piedoso com as pessoas, isso acaba transformando, né? E eu acho que isso é uma ferramenta hoje até de atrair clientes mesmo, porque as pessoas, elas querem isso, né? Estão procurando isso. Elas procuram, na era, né, onde a gente não consegue falar com alguém, né? Você vai, até no telefone, você não consegue mais falar com as pessoas, você vai falar com uma máquina primeiro e depois com alguém, né? Então, nessa época onde tá tudo, né, muito impessoal, você tá próximo do cliente, assim, e conseguir compreender que o cliente é uma pessoa, né? E o problema que ele tem ali faz parte de uma gama de problemas que ele tem na vida dele, né? Então a gente consegue ser compreensível e eu acho que aproxima a empresa do cliente, né? Dessa forma. Sim. Eu acho que é isso que ele quer resolver o problema dele. Agora, como vai resolver o problema dele é um problema nosso, né? É tipo assim, olha, eu preciso cortar a grama, gente, amanhã. Porque vai ter uma festa aqui e eu preciso cortar a grama. Entendeu? E aí eu tenho que oferecer a solução. Eu posso oferecer a solução alugando a máquina, né? Eu posso... A gente tem... fazer já merchan aqui. No caso, quando o cliente leva uma máquina para a oficina, por exemplo, a mesma máquina, ele leva uma motosserra para arrumar, a gente dá 50% de desconto na alocação. Porque vai resolver o problema do cliente. Ele vai falar assim, minha máquina vai ficar aí internada uma semana. E aí, como que eu faço para cortar a árvore que caiu lá na minha porteira, né? Não, então tem aqui. Então, também isso, que ele quer resolver o problema dele, gente. O problema dele é cortar a árvore e arrancar da porteira. Isso é muito legal. Você tá preocupado com a experiência completa dele ali, né? É um diferencial, isso é incrível. É bem isso. As empresas hoje que estão evoluindo são empresas que realmente têm um propósito, né? Não é só ganhar dinheiro, é uma coisa isso do passado até, né? Hoje você tem que ter um propósito. Você não pode pensar, o dinheiro é uma consequência, né? Então hoje a ideia é ajudar as pessoas. O que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu soluciono um problema, aí que ele me retorna, né? Mas se eu não é só vender a peça, né? Porque o cliente, não me resolveu só a peça, eu preciso solucionar o problema dele. Aí sim que tem o retorno financeiro. Então... Precisamos trazer a Fúvia mais vezes, porque o nosso chat ali, acho que nunca teve bombando desse jeito. O pessoal tá maluco ali, viu? Realmente. Olha lá, ó. A minha irmã, Thaís. Beijão, tá? Ela que tá lá. Ronaldo. Sonoplastia, isso mesmo. Aprendeu os barulhinhos, já fazia o diagnóstico com o barulhinho ali. É muito interessante isso. E quando o cliente vem também com um problema pra gente, eu acho que quem tá atendendo, é importante a gente conseguir separar, né, a emoção do problema, né? Porque às vezes o cliente vem ali todo nervoso, que nem você falou, xingando e tal. E aí você já entra naquela frequência dele, né, de nervosismo e tal. Então, eu acho que é uma técnica muito legal de lidar com o cliente, que nem você falou. Não, vamos acalmar, né? Vamos começar por partes, né? A gente não vai entrar nessa frequência sua. Você que vai entrar na frequência minha, né? Você que vai entrar na minha frequência aqui de calma, de paz. E daí particionando o problema do cliente, né? Qual que é o seu problema? É esse? Então, vamos, aos pouquinhos aqui, a gente vai chegar numa solução. Que é até o que vocês fizeram ali, né? Muito interessante, né? De você poder alugar com 50% de desconto o equipamento que está parado lá. É uma parte da solução do problema do cliente, né? Isso então, é bem legal. E você, a sua equipe ali, né? Na loja, quantas pessoas você está ali no atendimento? No atendimento, somos em 5. Mas assim, ao todo são 23. Que daí engloba mecânica, motorista, né? Tudo. O meu filho trabalha, né? Meu filho trabalha. Que legal. Alguns dias da semana ele trabalha com o Thiago. Eu tenho um motorista que chama Thiago. E ele fica na equipe do Thiago. Então ele... então seu filho tá trabalhando lá na Lock Certo. Na Lock Certo, porque ele parte da locação. Mas trabalha assim mesmo. Esses dias mesmo ela foi buscar andaime. Então, foi buscar andaime. Quem conhece ele sabe, né? Porque o pessoal sabe que
que eu sou filho do patrão e fica pedindo boné pra mim, fica pedindo, então ele tem que andar com boné. Ele falou assim, eu tenho que andar com um monte de boné do carro, porque eles ficam falando, quem não sabe não fala nada, né? Mas quem sabe fala, traz um boné aí pra mim, né? Já fica pedindo brinde. Não é? Mas isso é muito legal, ele trabalhar lá com vocês e é interessante, né, para as próximas gerações, assim, né, entender também da onde que vem o dinheiro, o sustento ali dele, né, as coisas que ele tem, da onde que vem isso, né? Acaba gerando um amor também pela empresa, né? E o Thiago, nesse ponto, o Thiago Ferreira, que é o funcionário, ele tem um amor muito grande, sabe? Eu falo assim pra ele tá com o meu bem mais precioso, né? Eu falo assim, não tem bem mais precioso nesse preço do que ele tá com meu filho, né? Então, ele ensina muito, ele transfere esse coração, sabe? É muito engraçado isso. Esses tempos atrás, o Pedro falou assim pra mim, mãe, a gente tava na rua e passou um senhorzinho com um carrinho, sabe? Que coleta reciclagem. E ele achou que o Thiago era mecânico. Falou assim pro Thiago, arruma o meu carrinho, né? O Thiago falou, eu não sou mecânico, eu sou motorista, sei lá, o que tá... Daí ele viu que era um rolamento que tava quebrado. Ele falou, olha, é um rolamento, não tem muito o que fazer. Eu vou só tirar, né, aquelas bolinhas do rolamento que tava quebrado, vou deixar direto só no rolamento, mas assim, o certo mesmo era colocar um rolamento novo. Ele falou, não, o que você conseguir fazer? Aí fez lá, martelou, amarrou com um negócio, deu, e continuou funcionando. Aí o rapaz acabou tudo, e aí ele falou assim, ele com o olho cheio de lágrimas, sabe? Ele agradeceu, ele falou assim, nossa, moço, obrigada, viu? Porque, olha, agora não tava andando o carrinho, né? Tava pesado pra eu empurrar. Então, ele falou assim pra mim, você faz a diferença na vida da pessoa, uma coisa simples, né? Uma coisa que, sei lá, perdeu 5 minutos pra fazer. E aquilo que não tem preço, né? Sabe? É isso que eu acho que o Pedro tá aprendendo. Voltar pra casa com esse sentimento de que... Ele falou, nossa, eu fiz a diferença na vida de alguém, né? Hoje fiz a diferença.